Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula de hoje vamos começar a estudar a última matéria do curso, quádricas. Uma maneira simples de explicar o que é uma quádrica é dizer que quádricas são versões 3D das cônicas. Na verdade, é um pouco além disso, mas essa explicação já dá para o gasto. A equação geral de uma cônica era uma equação do segundo grau nas variáveis x e y. Dessa forma, é de se esperar que a equação geral de uma quádrica seja uma equação do segundo grau nas variáveis x, y e z. E aqui está a representação de uma equação do segundo grau nas variáveis x, y e z. Para ela se manter do segundo grau, um desses coeficientes aqui, A, B, C, D, E e F, um deles tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui vai ser a equação geral de uma quádrica. Por ser um objeto 3D, é possível interceptar uma quádrica com um plano, do mesmo jeito feito com o cone na nossa primeira aula de cônicas. A interseção de uma quádrica com um plano se chama traço, e na maioria das vezes essa interseção resulta em uma cônica. A primeira quádrica que vamos estudar é a superfície de revolução. Superfície de revolução é a superfície gerada por uma curva plana chamada de geratriz, que gira 360 graus em torno de uma reta chamada eixo, contida no plano da curva. Então aqui temos o exemplo de algumas curvas planas. Imaginemos agora que essa curva vai girar em torno de um eixo, por exemplo aqui esse semicírculo. Se ele girar em torno desse eixozinho aqui, dessa reta, ele vai produzir uma esfera. Esse segmento aqui, se ele girar em torno desse eixo paralelo aqui, ele vai produzir esse cilindro. Se o eixo não fosse paralelo a ele, dava um cilindro que ia se abrindo. E a mesma coisa você pode fazer com qualquer curva, gerando uma variedade infinita de quádricas, de todos os formatos e tipos. Uma coisa interessante sobre as superfícies de revolução é que, se você interceptar a superfície de revolução com um plano ortogonal ao eixo, o traço obtido nesse plano vai ser sempre um círculo. Bem, como é que a gente vai fazer a equação de uma superfície de revolução? Vamos seguir esse algoritmo aqui. Esse algoritmo serve para a gente produzir a equação de superfície de revolução no caso em que a curva geratriz está contida em um plano coordenado, ou seja, ou está contida no plano XY, ou no XZ, ou no YZ. E também foi produzida através de uma rotação no eixo coordenado, ok? Ou eixo X, ou Y, ou Z. Então, se o eixo de rotação for o eixo X, você vai pegar a equação da curva geratriz e substituir ou a variável Y ou a variável Z na equação por essa raiz quadrada. Se o eixo de rotação for o eixo Y, aí você pega a equação da geratriz e substitui ou x ou z na equação por essa outra raiz quadrada. E se o eixo de rotação for o eixo z, aí você troca o x ou y por essa raiz quadrada. Mas, professor, isso parece ser bem complicado, hein? Bem, na verdade isso é bem simples e eu vou mostrar isso aqui nesse exemplo. Quero que vocês determinem a equação e esboce o gráfico da superfície de revolução obtida ao girarmos essa parábola aqui em torno do eixo Y. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Ok? Então, como a gente vai girar a parábola em torno do eixo Y, de acordo com o algoritmo dado no slide anterior, a gente tem que pegar a equação da geratriz, que é essa daqui, essa parábola, e trocar ou x ou z por essa raiz quadrada. Observe que na equação da parábola não tem x. Então, não posso trocar o x na equação por essa raiz quadrada, já que não tem x. Então, obrigatoriamente, eu vou trocar o z por essa raiz quadrada aqui. Então, essa daqui é a equação da geratriz, da curva geratriz. Eu vou trocar o z por essa raiz quadrada, dá isso aqui, pessoal. E aí eu corto essa raiz quadrada com esse quadrado e sobra isso. Essa daqui é a equação da superfície de revolução obtida. Qual é o gráfico dessa superfície de revolução? Vamos desenhar aqui. Aqui está desenhado
a parábola, que é a geratriz, ok? É uma parábola contida no plano x igual a 0, ou seja, é o plano YZ. Ela é paralela ao eixo y, né, que é a variável do primeiro grau aqui na equação reduzida, e a concavidade dela é no sentido positivo do eixo, porque o P, o parâmetro, é positivo. Então está aqui desenhada a parábolazinha, que é a curva geratriz da superfície de revolução. Então, como é que eu vou imaginar essa superfície de revolução? Eu vou imaginar essa curva girando em torno do eixo Y. Quando ela girar em torno do eixo Y, ela vai produzir essa superfície aqui. É mais ou menos um copinho, né? Então, bem simples, né, pessoal? Vamos agora estudar outros tipos de quádricas. A próxima categoria de quádricas que a gente vai estudar agora são os elipsoides e hiperboloides, que vão ser a versão 3D das elipses e hipérboles. Então, vamos começar logo definindo a equação reduzida de um elipsoide centrado no ponto CHKL, que é essa equação aqui, pessoal. Vejam que é exatamente a mesma equação da elipse, acrescentando a variável z. Okay? E aqui está a representação geométrica de um elipsoide, é o que se espera de uma versão 3D da elipse, né? É como se fosse um ovo de Páscoa. E aqui funciona tudo como se fosse na elipse mesmo. Essa observação está dizendo aqui que o eixo maior da elipse, né, é paralelo ao eixo correspondente à variável de maior denominador na equação. Então aqui, se o maior denominador for o b, né, então a elipse vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que está essa figura. O maior denominador da equação vai ser embaixo do y. E da mesma forma pode ficar embaixo do x e aí troca a posição desse elipsoide aqui ou no z. Bem, esses três denominadores podem ser iguais. E aí nesse caso o elipsoide vai ficar bem redondinho, se transformando então numa esfera. A próxima quádrica é o hiperboloide de uma folha. Então, a equação do hiperboloide de uma folha é a mesma do elipsoide, trocando apenas o sinal de uma das variáveis. Esse sinal de menos é justamente o que vai indicar o eixo paralelo do hiperboloide. Okay? Então, é a mesma equação do elipsoide com um sinal de menos, e esse sinal de menos vai dizer exatamente o eixo paralelo do hiperboloide. Se o hiperboloide é paralelo ao eixo z, o menos vai estar na variável z. Se o hiperboloide é paralelo ao eixo y, o menos na equação vai estar na variável y. E se ele for paralelo ao eixo x, o menos na equação vai estar acompanhando o x. O gráfico de um hiperboloide de uma folha é esse aqui. É como se fosse um cano que vai se abrindo nas duas extremidades. Aqui eu faço um desenho das três posições possíveis do hiperboloide de uma folha. Aqui ele está paralelo ao eixo x, centrado nesse ponto C aqui. Aqui ele está paralelo ao eixo y, centrado no mesmo ponto. E aqui ele paralelo ao eixo z. A última quádrica que a gente vai ver na aula de hoje é o hiperboloide de duas folhas. E a equação reduzida de um hiperboloide de duas folhas é quase a mesma das anteriores, só que agora com dois sinais de menos na equação. Certo? Então, agora como você tem dois sinais de menos, quem vai indicar agora o eixo paralelo do hiperboloide de duas folhas é o sinal de mais, porque agora só tem um na equação, sinal de mais, né? Então, se ele estiver acompanhando a variável z, o hiperboloide de duas folhas é paralelo ao eixo z. Se o sinal de mais estiver acompanhando o y, o hiperboloide é paralelo ao eixo y. E se estiver acompanhando o x, ele é paralelo ao eixo x. O gráfico de um hiperboloide de duas folhas é assim, ó, uma coisa mais próxima do que a gente espera de uma versão 3D de um hipérbole, né? E aqui está o hiperboloide de duas folhas nas suas três posições possíveis: paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Vamos terminar a aula com esse exemplo, onde damos três equações gerais de quádricas e eu quero que vocês identifiquem, descreva e esboce o gráfico de cada uma dessas quádricas. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Então, pessoal, assim como a gente fazia em cônicas, para identificar a quádrica a partir da equação geral, a gente tem que transformar essa equação geral em reduzida. E o método para fazer isso é o método de completar quadrado. A gente vai aplicar o método de completar quadrado aqui nessa equação. Aqui nessa linha apliquei o método e aí eu obtenho essa outra equação aqui. E aqui essa equação está quase no padrão dos elipsoides e hiperboloides. Falta só eu dividir por 8 para ficar igual a 1, né?
Quando eu divido tudo por 8, a equação fica essa daqui, que já é a equação reduzida. E como eu tenho um sinal de menos aqui, essa equação reduzida corresponde a um hiperboloide de uma folha, paralelo ao eixo y, porque o sinal de menos está acompanhando a variável do y, e centrado nesse ponto aqui, ó, 3, menos 1 e menos 4. Essa é a descrição da quádrica. Agora vamos desenhar o gráfico. Então, marquei aqui o centro, né, de coordenadas 3, menos 1 e menos 4. E desenhei aqui o hiperboloide de uma folha paralelo ao eixo y. Vamos agora para a letra B. De novo, aplica o método de completar quadrado. Aí você chega nessa equação aqui. Para ficar igual a 1, você vai dividir tudo por 2. Aí dá isso aqui. Como está tudo mais, né, na equação i igual a 1, isso aqui é um elipsoide centrado nesse ponto aqui. 3, menos 1 e 0. Não tem eixo maior porque o eixo maior aqui, tanto do x e do z, vão medir o mesmo tanto raiz de 2. Vai ter o eixo menor, que o comprimento vai ser igual a 1 na direção do eixo y. Então o gráfico desse elipsoide vai ficar mais ou menos assim. Ficou parecendo uma bola de futebol americano, né? O eixo menor aqui paralelo ao eixo y e o eixo da direção do x e do z mais ou menos do mesmo tamanho, com um comprimento mais ou menos igual a raiz de 2. Vamos agora para o item C. De novo, vou aplicar o método de completar quadrado, que aqui só precisa na variável y. Aí fica isso daqui. Aí ficou igual a menos 4. Para ficar igual a 1, você vai ter que dividir tudo por menos 4. E aí a equação fica assim. E agora você tem dois sinais de menos na equação. Isso corresponde então a um hiperboloide de duas folhas. O sinal de mais está acompanhando a fração do z. Então esse hiperboloide é paralelo ao eixo z. E pela equação a gente tira o centro dele, que é o ponto 0, menos 1, 0. Agora vamos desenhar aqui o gráfico do hiperboloide de duas folhas. Marquei aqui o ponto centro nas coordenadas 0, menos 1, 0. E desenhei aqui o hiperboloide paralelo ao eixo Z. Ok, pessoal? Então é isso. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Se você entendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!